Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre propriedades periódicas. Bom, antes de falarmos sobre as propriedades periódicas, vamos relembrar alguns pontos importantes sobre a tabela periódica atual. Então, a tabela periódica atual, ela organiza os elementos químicos em ordem crescente de número atômico. Então, nós temos o hidrogênio de número atômico 1, o hélio de número atômico 2, lítio de número atômico 3, berílio 4, boro 5, carbono 6 e assim sucessivamente. Então, dessa forma, nós vamos ter um aumento do número atômico na tabela periódica. Além disso, nós sabemos que a tabela periódica organiza os elementos químicos em 18 grupos, ou famílias da tabela periódica, que são cada uma dessas linhas verticais ou colunas, Estão em um mesmo grupo ou família elementos químicos que apresentam propriedades físicas e químicas semelhantes. Além dos grupos, nós temos 7 períodos, ou seja, 7 linhas horizontais na tabela periódica. Essas linhas horizontais, os períodos, eles estão relacionados com a quantidade de camadas eletrônicas, ou níveis de energia que um determinado átomo possui. Então, se nós tivermos aqui como exemplo o cálcio, que se encontra no 4º período da tabela periódica, nós podemos dizer que o cálcio tem 4 camadas, ou níveis de energia com elétrons, preenchidos com elétrons. Da mesma forma, se a gente pegar aqui o frâncio, que se encontra no 7º período da tabela periódica, nós vamos dizer, então, que o frâncio apresenta 7 níveis, ou 7 camadas eletrônicas. Bom, agora falando sobre propriedades periódicas, que são as propriedades que os átomos dos elementos químicos apresentam, e essas propriedades elas variam regularmente com o aumento do número atômico. Nós temos aí algumas propriedades periódicas, as que nós vamos estudar, e as principais, que são o raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade e eletropositividade. Começando então pela primeira propriedade que nós vamos estudar, o raio atômico. O raio atômico ele está relacionado ao tamanho do átomo. Ele corresponde à metade da distância entre dois núcleos de um mesmo elemento químico, de átomos do mesmo elemento químico, ligados entre si. Então, essa distância entre dois núcleos dividido por 2 é o que nós temos aí como raio atômico. O raio atômico, ele varia de acordo com duas características. A primeira é em relação ao número de camadas eletrônicas preenchidas de um átomo. Então, nós sabemos, pegando aqui o mesmo grupo da tabela periódica, nós observamos o seguinte, que o hidrogênio, por exemplo, os elementos aqui da família 1A, lembrando que o hidrogênio, ele não pertence à família 1A, esses elementos aqui chamados de metais alcalinos. Porém, ele se encontra aqui porque ele apresenta também um elétron na camada de valência. Mas, tendo como exemplo aqui a primeira família da tabela periódica, o hidrogênio tem apenas um elétron, portanto, uma camada eletrônica. O lítio, que se encontra aqui no 2º período, tem 3 elétrons e, portanto, 2 camadas eletrônicas. O sódio com 3 camadas eletrônicas preenchidas com elétron. Bom, o que a gente observa? Que nesse sentido, nós temos um aumento do raio atômico. A gente consegue observar que o raio do átomo ele aumenta nesse sentido. Então, à medida que nós vamos descendo aqui nos períodos da tabela periódica, o número de camadas aumenta e, portanto, aumenta o raio do átomo. Bom, mas e se nós tivermos átomos de um mesmo período da tabela periódica? No mesmo período, nós já sabemos que todos eles apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. Então,
O tamanho, né, o raio desse átomo, ele varia? Sim, ele varia. Em função de quê? Do número atômico. Então, o número atômico, quando a gente analisa elementos de um mesmo período, o número atômico ele está relacionado, o raio atômico está relacionado com o número atômico. De que forma? Tendo como exemplo aqui 3 elementos do quarto período, o escândio, o cálcio e o potássio, então escândio, cálcio e potássio, nós observamos que ocorre então um aumento do raio do átomo no sentido contrário ao número atômico. Isso acontece por quê? Porque o número de prótons, né, se nós temos um maior número atômico, consequentemente o número de prótons e de elétrons nesse átomo também é maior comparado aos outros 2 átomos, né, nesse exemplo aqui. Isso faz com que a força de atração entre os prótons e elétrons desse átomo seja maior, o que provoca uma diminuição da eletrosfera desse átomo e, consequentemente, uma diminuição do raio. Então, para elementos de um mesmo período, nós vamos ter que quanto maior o número atômico, menor o raio desse átomo. Então, com isso, nós podemos chegar a essa variação do raio atômico na tabela periódica. Se nós tivermos elementos de um mesmo grupo da tabela periódica, o raio ele aumenta de cima para baixo. Então, por quê? Nesse sentido, a gente está aumentando o número de camadas eletrônicas. E aumenta da direita para a esquerda. Por quê? Nesse sentido, nós estamos diminuindo o número atômico, né? E portanto, aumentando aí o tamanho do átomo. Bom, além do raio atômico, nós também temos o raio iônico. Então, o raio iônico está relacionado a um átomo, né, que perdeu ou ganhou elétrons. Ele se transformou em um íon e isso acaba ocasionando um aumento ou uma diminuição do tamanho do átomo. Então, no caso dos cátions, né, que são os átomos que perderam elétrons, o raio do cátion ele é sempre menor do que o átomo que o originou. Então, temos aqui o exemplo do átomo de sódio e do íon sódio mais, Na+, ou seja, ele perdeu um elétron. Ele perdeu um elétron. Esse elétron é sempre perdido da camada de valência, ou seja, da camada mais externa desse átomo. Então, à medida que ele perdeu esse elétron, o que acontece? A atração dos prótons presentes no núcleo, ela se torna pelos elétrons, né, se torna cada vez maior. Isso faz com que ocorra uma diminuição, né, uma contração do tamanho do átomo. Já no caso dos ânions, né, que são os átomos que ganharam elétrons, o raio ele é sempre maior do que o respectivo átomo. Então, nós temos aqui o nitrogênio, o átomo de nitrogênio, e o N3-. Então, o nitrogênio que recebeu 3 elétrons. A gente observa que o raio do ânion ele é maior do que o átomo neutro. Isso acontece por quê? Estão sendo adicionados elétrons a esse átomo. E na eletrosfera do átomo já possuíam elétrons, né, que são partículas de carga negativa. O que acontece, então, é que ocorre uma repulsão entre esses elétrons, né, que são essas partículas de carga negativa, e, consequentemente, ocorre um aumento do raio do átomo. Então, nós temos essa tendência. O raio do ânion ele é maior do que o raio do átomo neutro, que é maior do que o raio do cátion. A segunda propriedade periódica que nós vamos estudar é a energia de ionização, também chamada de potencial de ionização. E o que é a energia de ionização? Ela corresponde à energia mínima necessária que tem que ser fornecida para um átomo ou um íon isolado em fase gasosa para que esse átomo ou íon ele
perca um elétron. Então, a gente tem aqui a representação por essa equação, né? Um elemento químico no estado gasoso, ele recebe essa quantidade de energia e essa energia recebida vai fazer com que ele perca um elétron, né? Então, nós podemos ter a perda de diferentes quantidades de elétron. Então, para isso, nós vamos ter aqui a relação da primeira energia de ionização, chamada de EI1. Então, a primeira energia de ionização vai ser a energia necessária para remover o primeiro elétron desse átomo isolado no estado gasoso. Se esse átomo ou íon, né, ele perder outro elétron, nós teremos a segunda energia de ionização. Então, a energia necessária para remover um segundo elétron é a perda de 3 elétrons, a terceira energia de ionização, e assim sucessivamente. O que é importante a gente saber? Que à medida que a gente perde, né, que o átomo perde mais elétrons, essa energia ela se torna cada vez maior. A energia para retirar um elétron, ela se torna cada vez maior. Então, com base aqui, né, nessas 3 energias de ionização, né, podem ter mais energias de ionização, dependendo da quantidade de elétrons que foram perdidos pelo átomo, mas sempre a energia de ionização ela vai ser maior da energia de ionização 3, ela é sempre maior do que a energia de ionização 2, e a energia de ionização para retirar esse segundo elétron vai ser sempre maior que a energia de ionização para retirar o primeiro elétron. Então, nós temos um aumento da energia à medida em que vão se retirando mais elétrons desse átomo. Então, a energia de ionização, de que forma que ela varia na tabela periódica? Então, ela varia nos grupos, a gente tem um aumento da energia de ionização de baixo para cima na tabela periódica, uma vez que aqui, nesse sentido, a gente está diminuindo o número de camadas eletrônicas. Então, fica cada vez mais difícil, né, a gente retirar elétrons desses átomos menores, né, de menor raio. Em um mesmo período, ela aumenta da esquerda para a direita, uma vez que, nesse sentido, a gente está aumentando o número de prótons, consequentemente, a atração dos prótons e dos elétrons ela é maior e, portanto, retirar elétrons desses átomos que se encontram mais à direita se tornam cada vez mais difíceis. A próxima propriedade periódica é a afinidade eletrônica, ou também chamada de eletroafinidade. Ela corresponde à energia liberada quando um átomo isolado, também em estado gasoso, ele recebe um elétron. Então, nós temos aqui a equação que representa esse processo. Então, um átomo isolado no estado gasoso, ele recebe um elétron e esse recebimento do elétron ocorre com liberação de energia. Então, nesse caso, a afinidade eletrônica, ela mede, né, a tendência de um átomo de receber elétrons. Como que a afinidade eletrônica varia na tabela periódica? Então, nós temos aqui nos grupos um aumento de baixo para cima, uma vez que nós temos aqui uma diminuição do número de camadas eletrônicas. Então, se eu tenho uma menor quantidade de camadas eletrônicas, esse elétron que vai ser adicionado, né, ele consegue ser mais atraído pelo núcleo do átomo. E nós temos em um mesmo período um aumento da esquerda para a direita. Então, na mesma sequência em que aumenta o número atômico. Então, aumenta também a eletroafinidade. Os gases nobres, eles não têm tendência de atrair elétrons, né, de receber elétrons. Portanto, eles não são considerados aqui na afinidade eletrônica. A quarta propriedade periódica que nós vamos estar estudando é a eletronegatividade. A eletronegatividade ela está relacionada com a tendência de um átomo, de um elemento,
de atrair elétrons da ligação quando combinados com outro átomo. Então, nesse caso, nós estamos relacionando uma ligação química. Dois átomos diferentes ligados entre si. Se um átomo ele possui uma maior tendência de atrair os elétrons, né, para si, esse átomo ele é considerado mais eletronegativo. Bom, na tabela periódica, a eletronegatividade ela varia em um grupo aumentando de baixo para cima na tabela periódica. Então, nesse sentido, nós temos também um menor número de camadas. Então, esse átomo ele consegue atrair mais os elétrons para próximo dele, comparado com um átomo de maior número de camadas. E num período, né, nós temos um aumento da esquerda para a direita, porque nesse sentido a gente tem um maior número de prótons, o que acaba acarretando aí numa maior atração dos elétrons. Coloquei aqui embaixo essa ordem aqui, que ela é uma tendência, na verdade, né? É uma sequência de eletronegatividade, sendo que esses elementos são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica, certo? O flúor, portanto, é o elemento mais eletronegativo, seguido do oxigênio, do nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. E a última propriedade periódica que nós vamos estudar é a eletropositividade. A eletropositividade, ela indica a tendência que um átomo possui de perder elétrons. Ela também é considerada como, chamada como caráter metálico. Isso por quê? Os metais são os elementos químicos da tabela periódica que têm essa maior tendência de perder elétrons. Então, nós temos uma variação da eletropositividade na tabela periódica. Em um grupo, ela aumenta de cima para baixo. Nesse sentido, né, quanto mais camadas eletrônicas, maior vai ser a eletropositividade, porque um átomo que tem muitas camadas eletrônicas, ele não consegue, né, atrair tanto esses elétrons. Então, fica mais fácil a gente retirar elétrons aí de um átomo que tem uma maior quantidade de camadas do que um átomo de menor quantidade de camadas eletrônicas. E ela aumenta em um período da direita para a esquerda, porque nesse sentido, né, quem tem menos prótons no núcleo tem uma maior força de atração, portanto, uma menor força de atração e, portanto, a eletropositividade ela aumenta nesse sentido. Os gases nobres também não entram aí na tendência de eletropositividade. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima!